super contente com a audiência de vocês. Obrigado por estarem aqui. É uma oportunidade para a gente muito grande ter um espaço para a gente dividir um pouquinho de alguns temas. E o tema de hoje ele é muito rico, então fico contente de trazer um pouco dessa visão aqui com meu amigo, o grande fera Alexandre Assis, nosso especialista na solução. E eu sou o Gabriel Maltarolo, né? Sou um vendedor especializado na unidade de negócio que tem parte desse portfólio. O tema de hoje é arquitetura empresarial, os aspectos fundamentais para reduzir custos e manter os riscos sob o controle. E aí, pessoal, assim, a dinâmica vai ser como sempre. Eu vou trazer um pouco de contar sobre o que a gente quer trazer, que problemas a gente resolve, e o Ali vem com a melhor parte, que é mostrar como a gente resolve. Então, é sempre mais interessante a parte dele, infelizmente, mas eu gosto de assistir também. E esse aqui, pessoal, é o quarto episódio de uma série de webinars do Strategic Portfolio Management, que reúne aqui dentro o APM como uma disciplina. É uma solução apartada de fato, mas ele está dentro desse mundo do SPM. É, e essa série de webinars, ele está na nossa comunidade no YouTube. Então, a gente tem feito essas séries já há um bom tempo, tem outras versões e está super atualizadinho. Eu fortemente indico que você entre para conhecer, tá? E até esse vídeo também vai estar lá. A gente vai dar uma pequena editadinha, às vezes dá um erro ou outro, né? É a graça do ao vivo, até para prestigiar quem está aqui, pegar os cortes, pegar sem corte, né? Sem edição. Mas vamos lá, pessoal, assim, é, o que faz, né, a ServiceNow ter investido nesse mundo? Por que a gente está aqui? Que tipo de solução a gente está trazendo? Qual a problemática que os clientes estão enfrentando, tá, pessoal? Existe uma grande necessidade de modernização das aplicações, de transformação digital. O mercado está numa mudança muito constante e, e isso aqui acaba tendo uma série de barreiras para você conseguir realmente modernizar essas aplicações. Então, aqui eu vou trazer alguns dos problemas e para vocês realmente fazerem uma reflexão. Será que a gente já vive isso? Será que a gente está avançado? Né? Eu aqui na minha jornada ServiceNow, será que eu estou tomando o melhor do ganho de plataforma, deixando de ver essa parte do APM? Então, vamos lá. Primeiro ponto, pessoal. Um problema muito grande, né, que acaba virando uma barreira nessa necessidade de modernização das aplicações, são vários sistemas de registro. Então, você tem uma série de aplicações de negócio, você tem ali, às vezes, duplicidade, tem alguma falta de governança realmente nessas aplicações de negócio que você possui no seu ambiente. E essa falta de visibilidade, dessa quantidade de sistemas de registro, te deixa com dados incompletos, atrapalha na qualidade realmente da tua informação. E isso acaba causando outros problemas. Um outro problema que isso causa é o custo. Então, assim, é uma proliferação de aplicativos que traz um custo muito grande. Cada aplicação tem um custo total ali por trás de software, hardware, segurança, time trabalhando, e você precisa tomar decisões. Então, o que acontece nesse caso é que essa proliferação vem de várias formas, mas eu vou dar três exemplos. Por exemplo, fusões e aquisições. Compra-se uma empresa, sempre uma decisão de negócio em altíssimo nível, e nem sempre se tem uma estratégia muito clara do que você vai manter, né? Que decisões você vai tomar sobre aquele portfólio de aplicações. Então, isso aqui é um caso muito comum. Um outro caso é o próprio advento do Citizen Development. Citizen Development é incrível, ele evita débito técnico quando você está com uma solução robusta. Até a gente tem uma solução fortíssima, né? Super líder no mercado. Mas se isso é feito sem governança, sem ser feito da forma correta, você fica com uma série de novas aplicações de negócio e aí você vai precisar realmente de um apoio para esse ponto. E um terceiro ponto é o próprio Shadow IT. Então, imagine assim, uma área, um gerente, uma coordenação que precisa de uma aplicação nova para suprir alguma necessidade e ele não se sente atendido pela TI interna ou não se sente atendido no tempo que ele gostaria. Algumas vezes ele nem conhece todas as aplicações que estão disponíveis por uma falta de visibilidade, por ter vários sistemas, ele não se achar e não se sentir realmente imputado a ter alguma coisa corporativa. Então, ele pega, às vezes, o cartão da empresa lá, cartão Corp, e ele faz as contratações e aí tem mais sistemas dentro de casa. Então, alguns exemplos, tá, pessoal? E um outro ponto problemático que acontece muito aqui, é muito comum, é o aumento do risco para os negócios.
Então, quando você tem aqui uma série, um arcabouço tecnológico sustentando cada uma dessas aplicações, mas você não tem clareza exatamente dessa conexão, do que está sustentando o que, você acaba trazendo muito risco, porque sem a noção de que aplicação, de como essa aplicação é sustentada, você pode apresentar uma série de questões de obsolescência, tanto de infraestrutura quanto de software, né? E você não tratando isso, você impossibilita que você tenha realmente uma política segura, que o time de arquitetura consiga criar ali uma referência de arquitetura para determinar quais versionamentos, como a gente vai tratar cada um dos assuntos aqui, para você não realmente apresentar um risco de negócio dado por uma questão de segurança ou de performance para suas aplicações. E o último aspecto é o desalinhamento. Então, imagine, tanto se você tem uma análise, né, em termos de negócio para a tua empresa, seja ela a indústria que for, e aí você determina que, poxa, a melhor solução para aquilo é uma aplicação, é um sistema novo, e aí você não consegue garantir que você já tem alguma aplicação para essa função de negócio, para essa capacidade de negócio. Então você nunca vai conseguir olhar o que já está feito e acaba tendo aí mais duplicidade, mais redundância. E um outro aspecto também vem da outra ponta. Como é que eu vou planejar o roadmap de uma aplicação de negócio minha, sabe? Será que o time de produto, o time de arquitetura, qual o melhor ponto para ele realmente fazer um roadmap do que foi decidido como essa aplicação a gente precisa investir? Essa aqui eu preciso eliminar. Então, tudo isso daqui que você vai determinar por cada solução, ele tem que estar alinhado com a tua estratégia, com a tua visão, com o que você já tem em casa e aonde você está realmente gastando dinheiro. Então, são problemas que são muito ocasionados pela visibilidade e existem aqui alguns impulsionadores. Um deles é realmente a adoção em nuvem. Então, o que o Gartner comenta? Até 2025, 95% das novas cargas de trabalho digitais vão ser cloud native. Elas vão estar ali em plataformas nativas da nuvem. Então, imagina esse estudo do que vai, o que volta. Se isso não for feito com cuidado, isso aqui vira realmente um problema ainda maior. E o Application Portfolio Management da ServiceNow, ele vem realmente para essa visibilidade, para cuidar desse mundo do teu portfólio de aplicações, principalmente se você já conhece, já está vendo uma jornada ServiceNow, já está vivendo algum ponto da nossa jornada conosco, né, da plataforma, e ele vem muito em linha com os 4 domínios do TOGAF aqui. Então, tem uma visão de aplicação, de acelerar a modernização, por poder racionalizar as suas ferramentas com muita clareza. Então, aqui eu vou trazer, por exemplo, ali a visão de cada uma das minhas aplicações e eu venho com os outros 3 domínios. Então, por exemplo, o domínio de tecnologia. Quais são as tecnologias que sustentam cada uma dessas minhas aplicações, né? O mapeamento das capacidades de negócio alinhado à estratégia da minha empresa. Então, como é que está realmente o meu negócio por trás dessas aplicações? Que negócio eu estou atendendo? E último aspecto aqui, sobre a parte de visibilidade, né? Que informações eu estou gerenciando com essas minhas aplicações, a necessidade de estar em compliance com uma série de regulamentações. Então, tudo isso daqui, quando você vem com um grande diferencial da plataforma, de estar em comum acordo ali com o CSDM, integração com o meu CMDB, eu aproveito todo um poder de outros módulos que vão alimentar o meu score, a minha pontuação, para eu compreender realmente em termos de pessoas, processos e tecnologia, o que eu devo fazer com cada aplicação. E aí, pessoal, essa visão, né, do APM, estando aqui com o CSDM, ele tem uma série de oportunidades, ele tem uma série de ganhos, e vocês vão ver, né, dentro do próprio material do TOGAF, que assim, são numerosos os pontos de melhoria, desde lá de 1995 eles vão dando esses pontos, então a gente está muito alinhado, né, a essa visão, mas quando você está num contexto de plataforma, alinhando o seu CSDM, você começa a eliminar a necessidade de várias integrações. E você começa a realmente focar no que precisa. Então, num primeiro aspecto, eu quero analisar o portfólio de aplicações como um todo, né? Quem aqui já ouviu sobre matriz time do Gartner, né? Onde você decide
quais aplicações você vai investir, quais vai sustentar, o que você vai migrar para outro sistema ou migrar para um outro ambiente, né? O que você vai eliminar. Ter essa visão é muito básica e te permite começar um controle muito maior, que é a essência do APM. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, um scorecard de migração para a nuvem, de sistemas criados em casa ou adquiridos, né? Um segundo aspecto é alinhar realmente toda essa parte de capacidades de negócio para eu poder realmente mapear todas essas capacidades e começar a ter um planejamento de capacidade. Quando eu decido que eu vou investir numa aplicação de negócio, eu tenho que ter um roadmap claro ali dentro, né? E ter um mapa realmente de onde estão meus gaps. Onde estão meus gaps de uso, meus gaps de performance, ou me falta realmente uma aplicação e eu preciso pensar e tomar uma decisão quanto a isso também. O terceiro ponto aqui é realmente gerir o portfólio tecnicamente. Ok, então agora eu tenho realmente uma capacidade para gerar um modelo de referência técnica para o meu time de arquitetura passar a controlar versionamentos, vendors, compreendendo aqui o que é essencial em termos de disponibilidade, segurança, aderência aos meus planos tecnológicos, o skill do meu time, né? Então, se alguém vai lá, poxa, não preciso passar por um modelo de referência, porque essa tecnologia não está implementada, não tem essa cultura, e ele vai criar uma aplicação com um banco de dados SQL Server, mas a empresa só tem ali é, DBA de Oracle, por exemplo. Aí, como ele vai pedir ajuda, está completamente desconectado da estratégia. Então, eu preciso ter essa visão para reduzir custos, né, para controlar riscos. E essa visão, ela não precisa estar completamente dentro de uma ferramenta imputando dados manuais. Então, olha que interessante quando a gente traz essa cor aqui para o nosso slide, fala, olha que interessante do ponto de vista do IT Asset Management. Eu poder trazer todo o ciclo de vida de hardware para minha visão de obsolescência, de débito técnico, ou até garantir, olha, eu estou com o melhor sistema, eu estou com o melhor arcabouço tecnológico possível para esse tipo de aplicação. Então, eu consigo trazer aqui também o ciclo de vida para a gente evitar custos. Então, se eu vou, por exemplo, na parte de software asset management, se eu tenho um sistema operacional ou então um virtualizador de Kubernetes que está acabando ali o suporte, eu não fiz a migração, eu vou ser cobrado de um extended support, né? Fora o risco de segurança, né? De governança como um todo que está por trás dessa aplicação. No segundo ponto, tem aqui a parte de IT Operations Management, do chamado ITOM. Então, se eu tenho que ter visibilidade de que ambiente, de que infraestrutura, software, de como está esse ambiente de nuvem, como isso está sustentando minha aplicação, e eu consigo automatizar esse CMDB lá usando o ITOM, eu automaticamente estou influindo aqui no APM. Eu não preciso ter um trabalho em cima disso, porque eu já estou automatizando com a tecnologia correta. Então, imagina que outras ferramentas de APM vão estar sempre ali pedindo licença para entender o que está acontecendo. Aqui a gente integra direto no CSDM. Outro ponto, a ITSM, capitais métricas para entender, por exemplo, performance. Quantas mudanças estão acontecendo nessas aplicações? Quantas horas de mudança, incidentes, quais fornecedores envolvidos, contratos atrelados, né? No mundo de SecOps, quais são as vulnerabilidades ou incidentes de segurança nessas minhas aplicações? Para eu dar uma atenção, principalmente quando, né, não ter que depender de pessoas, ele interpretarem muito dado. Eu tenho essa visão toda prontinha no meu CSDM aqui para poder agir. E o último ponto, o módulo de risco. Então, poxa, eu tenho meus assessments de risco. Será que isso está muito claro em cada aplicação de negócio? Esse meu escopo de risco está sendo considerado num contexto da minha aplicação de negócio? Então, aqui, pessoal, a gente consegue trazer uma visão super completa e eu finalizo com a visão do Strategic Portfolio Management. Inclusive, tema aqui, né, dos nossos outros episódios, que eu convido vocês mais uma vez a assistirem, aonde quando um time de arquitetura começa a ter essa visão bem clara das aplicações de negócio dentro do APM, ele organiza as demandas de roadmap, as tarefas de atualização,
e eu começo a tomar as decisões de portfólio totalmente aqui dentro, nessa integração entre o APM, podendo abrir uma visão da aplicação do que eu decidi lá na matriz time que eu comentei, né? O que eu vou investir, migrar, eliminar, gerando indo para um mesmo pipeline de demandas, e uma vez decidido, isso já chegando pré-qualificado, né, com a visão prioritária adequada dessas aplicações, sem ter que ter muita explicação ali fora de um sistema, eu passo a planejar e acompanhar essa entrega com todo o cuidado do mundo, alimentando o APM e o SPM, sempre olhando para os grandes objetivos, né, para as metas que estão ali dentro da minha solução. Ou seja, essa visão da PM super completa, a gente vai começar a conhecer um pouquinho agora, um pouco na prática, tá? Então, Ale, vou deixar para você aí, tira o teu microfone do mudo, eu coloco o meu, dá teu show, meu irmão. Um abraço, pessoal, até mais. E usem o Q&A, se tiverem dúvidas, usem o Q&A, por favor. Legal, obrigado, Gabriel. Vamos lá então. Eu vou puxar o compartilhamento de tela para mim então, só um minutinho. E a gente já dá início aqui. Legal? Acho que já estamos compartilhando, então vamos seguir. É, bom dia, primeiramente, né? Como o Gabriel falou, meu nome é Alexandre Assis, eu sou o especialista, o consultor especialista nas soluções da linha de negócios chamada Strategic Portfolio Management, e um dos produtos com os quais a gente trabalha é este produto que eu vou mostrar para vocês hoje, que é que a gente chama de APM, Application Portfolio Management, né? O APM é a nossa solução para as equipes de arquitetura empresarial. Então, a gente vai encontrar aqui uma série de informações, uma série de eh, atividades, necessidades, insights, visões que vão ser importantes para a equipe de arquitetura trabalhar nesses domínios da arquitetura empresarial, como o Gabriel tinha comentado com a gente. Então, a gente vai começar aqui olhando, né, o Enterprise Architecture Workspace. O Enterprise Architecture Workspace é a área de trabalho da equipe de arquitetura empresarial. Então, o que que a gente vai encontrar aqui? Então, primeiro, a gente vai encontrar uma série de insights. O que que são esses insights? Com base nas configurações do sistema, o próprio sistema vai monitorando as aplicações, as capacidades de negócio, a tecnologia, as informações que estão em uso, e vai te trazendo alguns cards com algumas informações importantes. Então, ele vai dizer, por exemplo, eu tenho aplicações cuja disposição planejada, a Planned Disposition, não está batendo com a visualização de racionalização da aplicação. Eu tenho capacidades de negócio que são órfãs, não tem nenhuma capacidade relacionada a ela e não tem nenhuma aplicação de negócios relacionada, né? Information Portfolio, eu posso trazer objetos de informação ou domínios de dados que não têm nenhuma aplicação relacionada, ou aplicações que ainda não tiveram mapeados os seus domínios de dados. Ou no Technology Portfolio, eu vou trazer coisas como questões do ciclo de vida, questões de risco, né, principalmente. Quais são meus componentes de software, de hardware que estão apresentando risco, quais aplicações que estão com risco em função do ciclo de vida. Então, uma série de cardzinhos com informações já pré-mapeadas e que são informações importantes para que a equipe de arquitetura fique monitorando. Aqui embaixo eu tenho também uma série de tarefas, né? Então eu tenho os requests, né? As requisições que estão chegando para a equipe de arquitetura. Então, requisições de novas integrações, requisição de revisões de arquitetura, revisão de modelo de referência, né? Então, alguém pode sugerir ou pode requisitar que uma nova tecnologia seja avaliada pela área de arquitetura para se incorporar no modelo de referência da empresa. Então, tem uma série de possíveis, né, requests que a gente recebe para a equipe de arquitetura através do catálogo de serviços e que vão cair aqui direto na área de trabalho
da equipe de arquitetura. Tenho também processos de certificação. Processos de certificação são os processos de certificação de dados, né? Então, é uma forma, né, da gente manter a base do APM totalmente atualizada, né? Então, um dos grandes problemas, o Gabriel até comentou desses problemas, que era muitas fontes de informação de aplicações. Eu acho que o real problema, na verdade, é nenhuma fonte de informação de aplicações. A maior parte dos clientes com quem eu converso, que ainda não adotaram um sistema como esse, tem listas de aplicação em planilhas, que tem uma atualização assim, uma vez na vida, outra na morte. Então, quando a equipe de arquitetura precisa de uma informação atualizada sobre uma aplicação de negócios, aí tem aquela correria para buscar informação atualizada com as pessoas. Aqui a ideia é a gente ter processos de certificação de dados periódicos, e a gente, então, automaticamente, através do próprio workflow do sistema, a gente notifica os owners, né, os responsáveis pelas aplicações, sejam responsável de negócio, responsável tecnológico, enfim, pode ter uma série de owners diferentes e que vão receber campos diferentes para certificar, né, atributos diferentes daquela aplicação para certificar, mas eles vão receber aquele workflow, eles têm que confirmar que aquela informação continua atualizada, e se não é a informação atualizada, aproveitam para atualizar tudo por dentro do sistema, sem precisar, né, um monte de planilha navegando por e-mail com V1, V2, V3, que a gente sabe onde vai parar isso, né? Quando a gente trabalha em conjunto com a solução de gestão de riscos, com a solução de gestão de auditorias, a gente também vai ter uma série de assessments, né? Eu tenho os assessments internos do APM, mas eu tenho os assessments de risco, eu tenho os assessments eh, de eficiência, ou de eficácia, melhor dizendo, de eficácia dos controles implementados, e aí a gente vai ver os assessments, tanto os internos quanto os externos, todos aqui dentro dessa abinha de assessments. Enfim, todas essas abinhas são tarefas pendentes para que a equipe de arquitetura possa puxar e executar no seu dia a dia. E aí a gente tem algumas visões aqui, alguns cardzinhos com os quantitativos, com uma visão muito macro, né, muito básica ainda de saúde do portfólio. Mas o principal, né, o que eu acho da tela principal da área de trabalho do arquiteto empresarial é essa característica de ter os insights e as tarefas pendentes diretamente para que a equipe de arquitetura possa trabalhar logo de cara. Mas vamos detalhar um pouco mais cada um desses domínios aqui da arquitetura empresarial. Então, primeiro eu queria mostrar para vocês também, aqui a gente também tem, né, na mesma área de trabalho, eu tenho os painéis, os dashboards de arquitetura empresarial. A gente procura organizar isso também da mesma forma para ficar bastante simples a navegação, bastante, enfim, mais organizado mesmo, né? Então, tudo que tem a ver com portfólio de aplicações, né, os quantitativos, as distribuições aí de aplicações por plataforma, por tipo de instalação, por família. Então, tem uma série de coisas aqui que a gente pode avaliar. Por exemplo, eu poderia pegar aqui num filtro e eu posso ver, por exemplo, quais são as aplicações que eu tenho para gerenciar capital humano, ou seja, as aplicações relacionadas ao RH. Eu vou descobrir que eu tenho aqui é, uma série de aplicações, algumas na nuvem, outras on-premises, outras hospedadas em terceiros. Aí, por família, eu vou descobrir que eu tenho aplicações do Workday, da ServiceNow, algumas que não estão com família categorizada, aplicações internas, ou seja, de desenvolvimento interno, tem um Oracle HCM aqui. Então, tem uma série de visões aqui que, através dos filtros, a gente consegue ir puxando esses insights. Então, aqui eu tenho portfólio de aplicações, quanto ao portfólio de negócios, ou seja, em relação às capacidades de negócio, quanto ao portfólio de tecnologia, e quando a gente fala de portfólio de tecnologia, eu estou falando de obsolescência e débito técnico, a gente vai detalhar um pouco mais isso daqui a pouco. Sobre o portfólio de informações, ou seja,
classificações de dados, quais são ou quantas são as aplicações que eu tenho que trabalham com dados sensíveis, ou com dados de identificação pessoal, ou dados de identificação de clientes, né? Então, aqui a gente consegue ter uma visão sobre, sobre essas aplicações e como elas se relacionam com os domínios de dados. E, por fim, a gente tem a visão de custo total de propriedade, né? A visão financeira de quanto as nossas aplicações estão custando. Então, aqui, por exemplo, as minhas aplicações de capital humano estão com um custo, né, para esse trimestre, um custo aí de 3,77 milhões, sendo que no trimestre passado a gente estava com 2,33 milhões, então tenho uma crescente aqui, com uma tendência de crescimento para essas aplicações. Então, vale a pena a gente avaliar essas aplicações aqui de capital humano e ver se tem alguma racionalização possível. Mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Eu queria começar, na verdade, é, a detalhar de cima para baixo. Então, a gente vai olhar aqui, primeiro, o nosso portfólio de negócios. No nosso portfólio de negócios, a gente vai ver o nosso mapa de capacidades. Então, aqui eu estou vendo a minha hierarquia de capacidades, as capacidades de negócio que eu tenho na minha organização, e eu vou ver como é o relacionamento dessas capacidades de negócio com as aplicações de negócio, e eu vou ver também como como estão os indicadores de cada uma dessas capacidades de negócio, né? Por padrão, a gente tem um motor de cálculo de indicadores, tanto para capacidades quanto para aplicações. Por padrão, a gente tem três indicadores para capacidade de negócio, que é pessoas, processos e tecnologia, são os indicadores padrão, e a média deles vai dar esse indicador geral da capacidade, né? Que é uma nota de saúde, vamos dizer assim, da nossa capacidade de negócios. As capacidades, elas têm os assessments, e os assessments são que vão trazer essas notas desses indicadores. Então, a gente observa aqui, aqui no topo, eu tenho alguns indicadorzinhos resumidos, né, agregados. Eu tenho, por exemplo, um total de 156 capacidades, das quais 92 são capacidades folha de árvore, como a gente fala, né, que é o detalhe, né, a ponta mais detalhada dessa árvore, dessa hierarquia. Dessas 92, 90 já tiveram assessment e duas não tiveram assessment, né? Tem até uma aqui na tela que a gente pode ver, que é essa última, 10.0, não tem assessment. Desses assessments, dessas 90 aplicações que tiveram assessment, eu tenho 13 que não têm gaps identificados, tenho 58 com algum nível de problema, com algum gap, e 19 com gaps sérios. Então, eu vou entrar nessas 19 para a gente ver quais elas são. Vou, de repente, ordenar aqui alfabético mesmo. Vamos começar da primeira. Administer payroll, ou administrar folha de pagamento. Então, a gente vê que ela é uma capacidade de negócios relacionada aqui a remunerar e reter colaboradores, e ela está na hierarquia 553. Vamos dar uma olhada em como funciona essa hierarquia, aproveitando que a gente viu aqui essa informação. Então, 553 quer dizer que eu estou dentro do 5.0, desenvolver e gerenciar capital humano. Aí eu tenho 5.5, remunerar e reter colaboradores. Embaixo a gente vai ter o 553, gerenciar folha de pagamento. E aqui a gente vai ver realmente que ela está com uma nota, ela está sem assessment ou sem nota de people, ela está com um assessment baixo de processos e tecnologia. Então, é algo que a gente vai ter que tomar bastante cuidado. A gente tem aqui uma nota geral de 2,5. A gente vai ter que observar o que está acontecendo com essa capacidade de negócios e tentar detalhar um pouco mais o que pode ter de errado e o que a gente vai fazer para remediar essa situação. Então, se eu abrir aqui mais um nível, eu vou encontrar quais são as aplicações que suportam essa capacidade de negócios. Então, a aplicação de negócios que permite gerenciar folha de pagamento é Attendance and Payroll Management System. Então, essa é uma aplicação de negócios, né? Então, eu tenho aqui também quem é a
a pessoa responsável, em que linha de negócios ela está vinculada, qual é o departamento responsável, né, por essa aplicação. E aí a gente consegue daqui também já pular para informações dessa aplicação. Eu vou abrir aqui, né, todos os detalhes da aplicação para a gente analisar um pouco melhor a questão. Então, aqui eu tenho a minha Attendance and Payroll Management System, eu tenho aqui todos os detalhes, né? E quando a gente fala em detalhes, eu estou falando dos atributos descritivos dessa aplicação, né? De qual processo de negócio ela faz parte, é uma aplicação caseira ou uma aplicação adquirida, quem é o fornecedor dessa aplicação, é uma aplicação web ou é uma aplicação é, 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 cliente-servidor, por exemplo, é uma aplicação que está on-premises, na nuvem, hospedada, ela tem plataforma Windows, Linux, Unix, então todas essas questões mais descritivas da aplicação. Então tudo isso está aqui nessa página de detalhes. Aí a gente tem também aqui as notas que essa aplicação recebeu nos últimos assessments que foram executados. Então, a nota mais recente dela aqui para esse ano fiscal de 24 é 1.1, realmente está com uma nota muito baixa. E o que é essa nota? Essa nota é a média ponderada aqui dos indicadores dessa aplicação. Então, a gente tem um framework de indicadores que a gente utiliza para avaliar a qualidade das aplicações. E esse framework de indicadores, da mesma forma que os indicadores da capacidade, eu tenho os indicadores das aplicações, eu consigo utilizar, claro, esses indicadores que a gente chama out of the box, né, que são aqueles que a gente já traz por default na solução, mas eu posso também criar os meus próprios indicadores com as minhas fórmulas, com as minhas fontes de dados e, né, criar ou ter o meu próprio framework de avaliação de qualidade das aplicações, né? Outra coisa que é super importante a gente ver é quais são os principais relacionamentos dessa aplicação. Então, os principais relacionamentos, eu tenho aqui aplicações que têm uma dependência ou que têm uma integração com essa aplicação, e eu tenho serviços de aplicação que são os que suportam essa aplicação. Então, eu tenho, para o Attendance and Payroll Management System, eu tenho o Attendance Management Service, que é a minha produção, mas eu tenho também mais duas instâncias, uma de desenvolvimento e uma de testes, que são tecnologias também relacionadas aqui a essa aplicação. Se eu quiser ver mais em detalhes, eu ainda tenho aqui toda a lista de componentes de infraestrutura relacionada a essa aplicação. Eu tenho uma árvore aqui, ele até indica aqui nesse L1, L2, L3, o nível de relacionamento, né? Então, eu tenho os serviços consumidos, eu tenho os equipamentos de rede dos quais essa aplicação de negócios depende, eu tenho web servers, catálogos, computadores, servidores e assim por diante, sistemas operacionais. Então, tem toda a visualização dessa lista, né, de componentes que sustentam essa aplicação. Então, aqui a gente já começa a falar do portfólio tecnológico. Então, esse é o portfólio tecnológico que sustenta a aplicação, né? Mas aqui eu acho que essa visão aqui ela é interessante para a gente ver tem algumas informações, né, mais diretas, mas muitas vezes o que eu prefiro mesmo é abrir o mapa da aplicação e ver graficamente como é esse relacionamento, né? Então aqui a gente vê, e aí vem a grande vantagem da gente estar trabalhando numa solução de arquitetura que está desenhada em cima de um CMDB, em cima de um modelo único de dados, como o da plataforma ServiceNow, é que a gente já tem todo esse relacionamento diretamente na aplicação. Então, eu não preciso, em nenhum momento, eu como arquiteto empresarial, não preciso ficar caçando componentes tecnológicos que são usados na minha aplicação ou pedindo ajuda para saber quais são esses componentes, porque essa informação já está atualizada direto no meu CMDB. Então, se eu tenho todo o mapeamento de serviços sendo realizado e sendo gerenciado ali no CMDB, eu automaticamente tenho a visão e a integração dessa informação com
a minha visão de arquitetura. Então, aqui, o que a gente está vendo? Eu tenho aqui a minha aplicação de negócios. Deixa eu até aumentar um pouquinho o zoom para a gente ver um pouquinho melhor. Então, eu tenho a minha aplicação de negócios. Ela tem, então, estas duas capacidades de negócio. Então, a gente veio da Administer Payroll, né? Mas tem uma outra que é gerenciar ausências, que também é uma capacidade de negócios dependente dessa aplicação. Eu tenho aqui o autoatendimento de RH, é uma outra aplicação que tem integração com essa. Então, a gente também tem esses relacionamentos de integração entre aplicações. E aqui eu tenho os serviços que estão suportando essa aplicação e os objetos de informação, né? Então, eu tenho dados de assignment de profissionais, eu tenho dados de licenças e tempo e horas trabalhadas, eu tenho dados de informações pessoais, e aqui está o meu principal application service, né? O meu serviço de aplicação de produção, né? E aí eu tenho toda a infraestrutura de produção que está suportando esse application service, esse servidor de aplicação. Então, aqui eu tenho a análise gráfica, ou a visualização gráfica de toda essa árvore de arquitetura ou de tecnologias que eu estou suportando que eu estou usando para suportar a minha aplicação, né? Então, a gente tem, claro, outras informações. A gente já falou sobre objetos de informação, né, que são quais objetos de informação são gerenciados são tocados, na verdade, nessa aplicação, né, se eles são só de leitura e escrita, né, se eu posso apagar dados ou só criar dados em cada uma desses objetos de informação. Eu posso ter revisões de arquitetura e artefatos de arquitetura, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também daqui a pouco. Aqui na lista de tecnologias descobertas, no que a gente chama de TPM, TPM é Technology Portfolio Management, é a gestão do portfólio tecnológico que suporta essa aplicação. Então, eu tenho aqui a lista de todas as tecnologias, né? É basicamente a mesma lista que eu estou vendo aqui, só que aqui eu estou vendo, ou melhor, aqui, só que aqui eu estou vendo toda a lista de componentes, e aqui eu estou vendo os componentes que são efetivamente software e hardware diretamente relacionados a essa aplicação com o seu ciclo de vida. Então, todo mundo que tem um vermelhinho aqui, você está vendo que algum software ou hardware que já está em fim de suporte, né? Então, a gente pode ter alguns riscos aqui em função disso. Também tem uma lista de débitos técnicos. O que são os débitos técnicos, né? No nosso ponto de vista, é, quando eu tenho tecnologia obsoleta, como eu estou vendo aqui, a gente está chamando isso de obsolescência e a gente está chamando isso de indicador de risco. Então, eu tenho alto risco. Quando eu tenho débito técnico, além da obsolescência, eu tenho também componentes nessa aplicação que não estão de acordo com o meu modelo de referência. Então, aí a gente está analisando o TRM. TRM é o Technology Reference Model. É o modelo de referência de arquitetura. Então, é aquela lista de produtos, de tecnologias, de hardware e software que foram aprovadas para uso dentro da minha organização. Então, eu tenho aqui todos os softwares, por exemplo, com as suas versões que foram avaliadas e homologadas para uso dentro da organização, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma versão de banco de dados obsoleta, é muito provável que, além de estar aqui no registro de obsolescência, eu vou ter também um débito técnico dizendo que esta versão não está mais aprovada para uso dentro da minha organização, né? Então, através do débito técnico, a gente vai encontrar uma série de coisas que precisam ser melhoradas na nossa aplicação, né? Então, aqui a gente também pode ver é, mais informações sobre custo. Eu tenho também a lista das integrações e interfaces relacionados a essa aplicação. Se eu estou usando a solução de RM da ServiceNow, eu vou ter também aqui
todos os riscos que foram mapeados através de um assessment detalhado lá na solução de gestão integrada de riscos. E eu vou ter também os controles que foram implementados para a gente resolver, mitigar ou eliminar esses riscos que foram identificados, né? E aí a gente vai poder ver também os engagements, e os engagements são aí os serviços de auditoria. Então, se tiver alguma auditoria rolando, né, se a nossa área de auditoria estiver auditando a nossa aplicação, a gente vai ver aqui um engagement de auditoria cadastrado ou relacionado a essa aplicação. E, por fim, no ciclo de vida, né, na visão de timeline de ciclo de vida, é onde eu estou vendo todos os componentes, né, de forma hierárquica, em forma gráfica, e os seus ciclos de vida. Então, eu estou vendo aqui, e é claro, aqui eu tenho também a nota de risco de cada componente. Então, esses componentes estão com risco mais baixo, mas esses estão com risco alto. Então, eu tenho aqui, por exemplo, como parte dessa aplicação, como itens que estão suportando essa aplicação, eu tenho, por exemplo, servidores que estão com versões de sistema operacional muito antigas, que já estão aqui em end of support. Na verdade, em end of support estendido, né? Final de suporte estendido. Então, já não tem nenhum suporte do fabricante esse ano estas versões do sistema operacional. Então, eu tenho um problema sério aqui que eu preciso resolver para mitigar risco para essa aplicação. Também tenho bancos de dados que já estão em final de vida. Então, alto risco. Então, toda essa visão aqui é o portfólio de tecnologia que a gente chama e que, claro, isso vai se refletir aqui no risco da aplicação, nos potenciais investimentos futuros que eu vou ter nessa aplicação ou não, e nas decisões que eu vou tomar. Então, eu estou vendo aqui, por exemplo, que eu tenho uma capacidade de negócios chamada administrar folha de pagamento, que por acaso está com um score muito baixo, incluindo o score tecnológico dela, está muito baixo, que a aplicação que suporta essa capacidade de negócio está com score muito baixo, então os indicadores dessa aplicação estão ruins, e além de tudo, eu olhando toda a estrutura tecnológica dessa aplicação, é uma aplicação de alto risco com muitos componentes fora do padrão, muitos componentes já obsoletos. Então, por isso essa é uma aplicação de alto risco. Então, se eu, por exemplo, quiser eliminar ou mitigar esses riscos tecnológicos, provavelmente eu vou querer fazer uma atualização tecnológica nessa aplicação, talvez fazer um upgrade nesses servidores de banco de dados, nesses sistemas operacionais que estão obsoletos, para que a gente elimine ou mitigue esses riscos tecnológicos dessa aplicação. Legal? Vamos descer um pouquinho para falar um pouquinho do ponto de vista de racionalização das aplicações, né? Então, quando a gente fala de racionalização, a gente está falando sobre olhar de forma comparativa várias aplicações. Então, eu estou olhando, por exemplo, talvez aplicações da mesma categoria, ou da mesma família, ou aplicações que estão associadas à mesma capacidade de negócios. Então, eu vou pegar, só como um exemplo, vou pegar aqui clientes, Customer Care e Customer Support como exemplos de categorias de aplicação que são mais ou menos similares, né? Então, a gente vai encontrar aqui, né, provavelmente, se eu tenho várias aplicações, eu tenho alguma redundância. Então, eu já tenho aqui um ServiceNow Customer Service instalado, né, já está em uso, ele está com fit funcional muito alto, gera muito valor para o negócio, como tem que ser, mas a gente tem também outras aplicações. Eu tenho aqui um Siebel velhinho, coitado, né, que tem um functional fit também muito alto, mas que talvez já não esteja gerando tanto valor, a satisfação para o cliente já não está tão alta, né? Eu tenho aqui um Legacy Customer Service aqui embaixo, que tem, né,
gerando um valor mais baixo para o negócio. Mas o que são essas indicações, né? Customer Satisfaction, Functional Fit, Business Value. Isso são os indicadores de aplicação que a gente comentou antes. Então, aqui eu tenho um gráfico de bolhas que vai me mostrar, através de quadrantes, né, qual seria a disposição esperada para essas aplicações. Então, aqui eu tenho, nesse quadrante, as aplicações na qual eu devo investir. Aqui eu tenho as aplicações que eu vou tolerar, né, vou manter por enquanto, aplicações que eu vou retirar ou aposentar, e aplicações que eu poderia migrar ou tirar, mudar de plataforma, né, mudar de infraestrutura, atualizar versões, né? Então, provavelmente, né, essa é a nossa matriz, né, como o Gartner chama de matriz time, né, que é tolerate, invest, maintain e eliminate. E aqui, né, eu posso vir para a minha lista e olhar mais em detalhes as minhas aplicações com os seus indicadores, né, e, dados os indicadores aqui, tomar decisões. Então, eu vou tomar decisões, por exemplo, com relação à planned disposition de cada uma delas, né? Então, aqui, por exemplo, esse Siebel, se eu for olhar a planned disposition, ou seja, a disposição planejada, o que eu vou fazer com este Siebel. Então, eu tenho planejado aqui migrar para uma outra plataforma que vai ser o ServiceNow Customer Service. Legal, então eu já tenho a aplicação origem, que é o meu Siebel Customer Service, e eu vou migrar esses usuários, eu vou migrar esses processos de negócio que estão nessa aplicação para o ServiceNow Customer Service. Legal, né? Então eu tenho aqui o Legacy Customer Service, também eu posso ter uma Planned Disposition para ele da mesma forma, né? Aliás, é a mesma Planned Disposition, né? Mas para aplicações que não tenham essa Planned Disposition, eu posso definir aqui. Então, aqui, por exemplo, essa CCS, ela está com uma Planned Disposition de investimento, né? E eu posso até modificar isso, vou dizer legal, mas eu vou fazer o seguinte, essa aplicação, a gente está congelando, então, a aplicação congelada. Então, a gente vai deixar ela em modo de sustain, ao invés de deixar em modo de investimento. Então, aqui a gente já mudou a planned disposition dessa aplicação. Então, essa é a funcionalidade de racionalização do portfólio de aplicações, onde eu vou analisar todos os indicadores e, através dos indicadores, eu vou começar a tomar decisões. O que eu vou, né, qual vai ser o destino dessas aplicações? O que eu vou fazer com elas? O que eu vou, né, como eu vou trabalhar essas aplicações no futuro? E, claro, quando eu tomo uma decisão, né, eu tenho, por exemplo, essa ferramenta aqui, o IT Track, é uma ferramenta que eu tomei a decisão de retire, ou seja, de eliminar, de aposentar essa aplicação. Aposentar uma aplicação não é só ir lá na máquina e desligar o botão, né, gente? A gente sabe que eu tenho que avaliar quem são as pessoas que estão usando, o que eu vou fazer com os dados que estão nessa aplicação, se tem outra aplicação que vai cobrir essas funcionalidades ou não, né? Se a gente vai adquirir uma nova aplicação para poder retirar essa, ou se a gente já tem uma nova aplicação, ou se a gente vai desenvolver uma nova aplicação. Então, tem uma série de decisões, tem uma série de coisas que precisam acontecer para a gente desativar uma aplicação. Então, normalmente, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai abrir uma demanda. E essa demanda ela já vai nascer com um carimbo especial, né? Essa é uma demanda que ela não está nascendo como qualquer demanda num portal ou num sistema de solicitação, né? Ela está nascendo com o carimbo da arquitetura. Então, ela está nascendo aqui com uma ação de arquitetura. Então, eu estou fazendo o retirement dessa application, né? Então, vamos desativar a aplicação IT Track. Claro, desativar, como eu falei, desativar a aplicação IT Track vai envolver uma série de tarefas, uma série de até um projeto mesmo, né? Então, essa demanda pode eventualmente até, dependendo da complexidade dessa atividade de desativação dessa aplicação, ela pode até dar origem a um projeto mesmo.
né? Então, aqui a gente pode, né, se a gente tivesse uma business capability, também já estaria aqui é, atribuída, mas essa demanda já nasce com o carimbo da arquitetura, ou seja, ela nasce com uma ação de arquitetura, as capacidades de negócio relacionadas e as aplicações de negócio que serão impactadas, né? Então, daqui a gente já pode dar início a uma nova demanda, e essa demanda, claro, vai entrar lá no Strategic Portfolio Management. Quem quiser conhecer mais, a gente teve os 3 primeiros episódios dessa série, falando especificamente sobre isso. E no Strategic Portfolio Management, ela vai passar pelo ciclo de avaliação, priorização, vai passar pela dotação orçamentária, vai passar por uma série de atividades, caso sejam necessárias, até que ela possa entrar aí em execução, e na execução, então, a gente vai efetivamente desativar essa aplicação. Outra coisa que eu posso ver também, já que a gente está falando do SPM, que é um grande ponto de conexão aqui nosso, eu posso, para uma determinada aplicação, eu posso abrir o roadmap dessa aplicação. Mas antes de fazer isso, né, ao invés de abrir o roadmap da aplicação aqui, eu quero mostrar uma outra coisa para vocês que é muito interessante, que é uma funcionalidade que é parte do APM, mas é parte do SPM e é parte do ITSM também. Então, essa funcionalidade que vocês vão ver se chama gestão do portfólio digital, Digital Portfolio Management, e essa funcionalidade, então eu estou com uma outra persona aqui, então eu não sou mais o arquiteto empresarial, nesse momento eu sou o Application Owner, eu sou a pessoa que é responsável por uma aplicação. E aí aqui eu consigo ter alguns portfólios, eu tenho aqui o meu portfólio pessoal, eu vou abrir o meu portfólio pessoal aqui, né, do nosso Application Owner, e ele é o cara responsável por monitorar estas duas aplicações, o Attendance and Payroll Management e o Avid Employee Engagement System. Então, o que ele consegue ver no Digital Portfolio Management? Digital Portfolio Management é a solução que concentra informações de vários pontos do ServiceNow para que uma pessoa possa consumir todas essas informações de uma vez só. Então, eu tenho aqui as informações. Primeiro, a gente organiza aqui meio que como ciclo de vida, né? Eu acho bem legal isso. Plan, tudo que está planejado para essa aplicação. Então, esta aplicação, ela tem 13 ideias no nosso portal de ideias, ela não teve, por enquanto, nenhuma demanda aprovada, não tem nenhum projeto começando nos próximos 30 dias, e tem 6 épicos dessa aplicação estão em especificação, ou seja, ainda estão em modo rascunho, ainda estamos especificando esses épicos, né? Temos aqui uma série de demandas que aqui a gente não tem nenhuma aprovada, mas eu tenho várias demandas que estão sendo preparadas relacionadas a essa aplicação. Então, tudo que está em preparação, a gente está vendo aqui. Se eu clicar nesse botãozinho, é o mesmo efeito que eu ia ter, né, lá naquela outra opção no cadastro da aplicação, eu vou abrir o roadmap dessa aplicação. Então, eu estou abrindo lá o SPM, na função de planejamento de portfólios, onde eu consigo criar os meus roadmaps, e eu estou gerando automaticamente o roadmap dessa aplicação, com todas as demandas, projetos e épicos que estão planejados para essa aplicação, que estão priorizados para essa aplicação, né? Se eu quero, então, esse aqui é o meu roadmap atual, estamos falando do planejado. Build, construção, tudo que está sendo hoje construído para essa aplicação. Então, eu tenho projetos ativos com seus status, eu tenho dois projetos que estão em andamento, eu tenho nenhum projeto perdeu nenhuma entrega, não tenho nenhuma issue crítica de projeto, tenho esses projetos ativos na fase de iniciação. Se eu tiver épicos que já estão no backlog, já especificados, esperando para desenvolvimento, eles vão aparecer aqui. Épicos que já estão com histórias desenvolvidas, vão aparecer aqui também. Aqui a minha lista de histórias também bloqueadas, em andamento e prontas para desenvolver. As sprints e releases relacionadas a essa aplicação.
e as mudanças atuais. Não tem muitos dados aqui para a gente ver, mas dá para vocês terem uma ideia. Então, aqui eu estou vendo tudo que está atualmente em construção para essa aplicação. No Run, eu vejo tudo que está em operação. Então, eu vou ver aqui as métricas de desempenho dessa aplicação. Vou ver número de incidentes, número de mudanças, número de problemas, número de incidentes com quebra de SLA, número de incidentes que geraram a necessidade de uma mudança, né? Então, tudo que tem a ver com a gestão do serviço, dessa aplicação como serviço. Então, aqui vocês estão vendo que eu já não estou trazendo informações do SPM, eu estou trazendo informações de ITSM, ou seja, da central de serviços que está cuidando dessa aplicação, dos indicadores de serviço dessa aplicação. Se eu trabalho com a solução IRM, eu também tenho informações de IRM migrando para cá, né? Então, eu tenho para essa aplicação, a gente até já tinha visto isso lá, eu não tenho score de risco, mas eu tenho 14 riscos identificados. Eu tenho 2 atestações, né, de controles para 7 controles. Então, eu tenho 2 controles atestados na solução de gestão de controles. E se eu tiver também auditorias, como eu comentei, as auditorias vão aparecer aqui, e aqui a gente vai ver issues e tarefas de remediação que foram identificados lá no IRM. E, por fim, aqui nas informações gerais, eu estou vendo os dados gerais do APM. Então, eu estou vendo as informações, as principais informações gerais dessa aplicação. Eu vou ver quais capacidades, né, quantas capacidades de negócio estão relacionadas a essa aplicação, quais os application services, né, os serviços que estão suportando essa aplicação. Se eu tiver dados de contrato, né, quem que é o fornecedor que dá suporte, quem que é o fornecedor da aplicação, quando que eu tenho término desse contrato, eu tenho estratégias associadas a essa aplicação, tenho objetivos estratégicos, eu tenho objetos de informação, então todas essas informações eu estou puxando, algumas do SPM, mas a maior parte do APM. Então essa é a visão geral que o Application Owner tem de tudo que está acontecendo com a tarefa dele, sendo que aqui ele ainda vai ter as principais tarefas que estão pendentes e que precisam da atenção dele, né? Então, incidentes críticos, mudanças, riscos, auditorias em andamento, ele vai ver aqui também. E, por final, a última coisa que eu quero mostrar para vocês é uma funcionalidade que a gente está lançando agora em maio no nosso Innovation Lab. Então, é uma funcionalidade muito esperada pelos clientes de APM, que é a funcionalidade, expirou, deixa eu entrar de novo aqui, é a funcionalidade de modelagem, é a funcionalidade de mapeamento de estado futuro das aplicações. Então, eu estou com uma instância aqui, como é uma aplicação que ainda não foi lançada, ela vai ser lançada ainda no mês de maio no Innovation Lab, e a partir de agosto ela vai estar incorporada 100% na aplicação. É a ferramenta de modelagem. Então, aqui na ferramenta de modelagem, eu vou criar os meus diagramas de arquitetura e eu vou manter diagramas e vou criar diagramas de estado futuro e depois eu vou poder sincronizar isso com o meu CMDB. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um diagrama que eu criei hoje um pouquinho mais cedo, meu diagrama dessa capacidade de negócios administer payroll, né? Então, está aqui a minha capacidade de negócios, a minha aplicação, uma aplicação com a qual ela tem integração, né, os objetos de informação. Então, como que funciona isso, né? Eu puxo um shape desses aqui, né? Esses shapes, todos eles têm uma funcionalidade aqui de adicionar registros relacionados. E eu vou puxando automaticamente. Então, puxei, por exemplo, todas as aplicações relacionadas a esta capacidade. E veio aqui o Attendance Payroll Management System. Aí eu puxei todos as aplicações, serviços e objetos de informação relacionados a essa aplicação. E aí vieram aqui todas essas outras entidades. E aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar isso aqui, salvar como uma nova versão, vai ser a minha versão número 2, e aí eu consigo fazer as minhas alterações, eu vou conseguir fazer as minhas alterações, os meus ajustes, para
a nova versão, vamos dizer assim, desse diagrama. Então, eu posso criar, por exemplo, uma nova integração que hoje não existe, mas que está sendo trabalhada. Então, eu vou trazer aqui uma nova aplicação de negócios. Então, quando eu clico, eu coloco um shape aqui, e aí eu posso criar uma nova aplicação ou escolher uma aplicação existente, né? Então, eu vou pegar aqui eu tenho o Workday, e eu vou ter uma aplicação, uma integração aqui do Workday com esta minha aplicação. Então, eu vou puxar aqui uma linha entre as duas. Então, aqui vocês já veem que eu tenho um relacionamento não sincronizado, né? Então, isso aqui é o meu estado futuro, né? Então, quando chegar na hora certa, é só eu clicar aqui no Sync, ou eu posso, né, dar um Commit Changes, e essas aplicações do modelo futuro vão ser comitadas lá no meu CMDB, né? E vão ser transformadas, claro, no meu modelo as is. E de novo, essa funcionalidade sai agora em maio, até o final do mês vai estar lá no Innovation Lab para todos os clientes e a partir de agosto incorporada na solução. Passei 3 minutos do nosso tempo, peço desculpas aí pelo atraso, agradeço a participação de todos vocês. Obrigado, Gabriel, e até o próximo.